Tá show. Show de bola, então. Para começar a nossa reunião, nosso estudo, eu vou pedir para o Gabriel fazer uma oração. Tá ok? Tudo bem. Então, oremos. Eu tenho Deus, eu quero que Pai de ti, quero que estava. Que eu possa iluminar nosso mente agora no estudo que é aqui, e que eu não possa colocar a cabeça de cada um que vai dar para o estudo. E eu não queria minha oração na Jesus. Amém. Gente, os últimos três assuntos que nós abordamos aqui no nosso estudo, só para recapitular com vocês, foi da semana passada, foi a lei de Deus, né, na verdade. O da semana retrasada foi, deixa eu ver, estou consultando aqui, a redenção. E na outra foi o livre-arbítrio e o pecado. Esses três estudos que a gente fez, eles são meio que interligados, sabe? No livre-arbítrio e o pecado, ele está intimamente ligado no plano da redenção, né? Plano da redenção que Deus criou, que Deus elaborou para salvar o ser humano, e também intimamente ligado com a lei de Deus, que é o padrão pelo qual nós somos julgados, entre aspas, e até mesmo pelo padrão que ele conduziu as coisas. Foi tudo baseado na sua lei, na sua palavra, nas suas próprias determinações em relação ao salário do pecado ser a morte, e a provisão que ele veio a criar por meio disso. E também a lei que continua sendo base para as nossas vidas hoje. Tudo isso nós estudamos nas últimas semanas, mas só que a gente não, na semana passada, nós tivemos um estudo, né? E acaba que uma semana sem estudo acaba sendo muita coisa foge, muita coisa a gente esquece. Então, vou estar fazendo um breve resumo desses três assuntos, tá? E o assunto de hoje é a cruz. A cruz, eu acho que pega todos esses três assuntos anteriores e fica bem explicado, ajuda a explicar os três assuntos anteriores, que são, na verdade, bem complexos, tá? Eu queria que vocês participassem de forma ativa do nosso estudo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar também, sabe? Tem alguma coisa para acrescentar no nosso estudo? Pode parar, pode pedir a palavra e poder estar acrescentando dentro do nosso estudo, que isso só enriquece o nosso estudo, tá ok? Hoje também eu vou ler mais do que de costume, tá? Como o assunto de hoje, como também os três assuntos anteriores são assuntos bem complexos, eu vou tentar falar da minha cabeça, do meu próprio entendimento menos possível, e vou tentar ler o que eu escrevi aqui, preparando para mostrar para vocês de uma forma mais clara possível, tá ok? Vamos lá. Fazendo um resuminho aqui do livre-arbítrio e o pecado. Deus criou todas as suas criaturas livres para escolher segui-lo ou não. E o ser humano, ao decidir obedecê-lo, estava sujeito às consequências do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso está em Romanos 6, 23. Então a gente percebe que Deus ele deu livre-arbítrio para as suas criaturas, ele criou todas as suas criaturas com o direito de escolher segui-lo ou não, porque isso faz parte do caráter de Deus. Deus é amor e não há amor sem liberdade. Então ele deu liberdade para todas as suas criaturas poderem escolher segui-lo ou não. E ele quer da gente não, que a gente tenha uma obediência pautada no amor e na gratidão, tá? O ser humano, quando ele decidiu que desobedecer a Deus, quando ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus ele tinha orientado que a gente não deveria comer, Adão e Eva não deveriam comer, o ser humano ele entrou numa condição permanente de desobediência, de pecado. E a gente se tornou pecadores dali em diante e desenvolvemos também uma tendência para o pecado.
E essa tendência, ela nos leva justamente para esse texto de Romanos 6:23. A gente vive num estado de pecado permanente e o salário do pecado é a morte. Ou seja, pecou, morreu. Não tem para onde correr. No plano da redenção, eu separei aqui o texto de Apocalipse 13:8, que diz o seguinte: e adoraram todos os que habitam na que habitam nas calma aí, de novo, vou voltar, me atrapalhei. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus não deixou o ser humano, aqui, né, aqui é a leitura de Apocalipse 3:8. E a gente vê que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus não deixou o ser humano ser largado à sua própria sorte. Ele elaborou um plano, antes mesmo da fundação do mundo, como diz o texto, do qual as exigências da lei contidas em Romanos 6:23, que é o salário do pecado é a morte, né, pudessem ser cumpridas, sem que toda a humanidade estivesse sujeito a uma condenação de morte permanente. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem, pecador, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:3 e 4. Ou seja, no plano da redenção, a gente vê que Jesus, né, Deus, ele elaborou um plano e Jesus ele era o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus sabia que o homem iria pecar. Ele poderia ter escolhido não criar um homem, mas ele já nos amava, já amava o ser humano na sua onisciência, onipotência. Ele já sabia que existia um Samuel daqui a milhares de anos, o Gabriel, o Ian, a Tainã, e ele já nos amava antes do nosso nascimento. E ele preferiu ter que arcar com o preço e a consequência de nos criar, sabendo que nós iríamos pecar, do que deixar de nos ter por perto. E foi exatamente isso que ele fez. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação para a remissão dos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Cristo Jesus. Quando Jesus ele veio como homem, assumiu a nossa natureza e morreu sem pecado, para nós ele deu uma segunda oportunidade. Não mais a gente estava perdido e sentenciado a uma morte permanente, mas agora a gente teria uma alternativa, uma solução, uma fuga, uma forma de nos salvarmos através dos méritos de Jesus, que pagou o preço do nosso pecado, e também, a partir de então, cumprindo o que a lei nos exige, o que a lei nos pede, né? Que é buscar obedecer a lei de Deus e viver segundo o Espírito, e não mais segundo a carne, como anteriormente. Tá ok? E o próximo, né, o último estudo que a gente fez foi a lei de Deus. A gente viu, né, que na Bíblia tem diversos tipos de leis diferentes. Assim como na nossa sociedade, existem vários tipos de leis diferentes. Existem as leis de trânsito, as leis municipais, estaduais, as federais, e tem a Carta Magna, que é a nossa Constituição. E cada lei ela tem uma certa importância diferente, podemos dizer. E uma lei também ela tem uma superioridade sobre as outras. A gente vê que a Constituição ela é absoluta no país, né? E todas as outras leis elas são formadas com base na Constituição, ou seja, a gente não pode ter leis que contrariam a Constituição. As leis elas têm que ser pautadas, baseadas na nossa Constituição. E essa lei é uma lei máxima, uma lei que direciona todas as outras leis e regulamenta todas as outras leis também. E a gente vê que na Bíblia não é diferente. Existem leis acerca da saúde, leis acerca do trato com o próximo, trato com o estrangeiro, leis alimentares, leis de sacrifício, leis de vários tipos de leis possíveis dentro da Bíblia.
E a gente vê também, a gente viu na semana passada, que existem alguns textos bíblicos que dão a entender que a lei de Deus ela foi abolida ou foi mudada, que a gente vive hoje sob uma nova aliança. Mas eu usei os principais textos, né, que as pessoas usam para poder tá justificando isso, né? E a gente mesmo na semana passada a gente refutou isso com o próprio contexto dos textos que a gente deu. Inclusive, quem está vendo esse vídeo agora e não acompanhou os últimos estudos, eles vão ser publicados no Facebook do Clube Desbravadores Avante para no YouTube do Clube Desbravadores Avante para Cristo, tá? Então, qualquer dúvida com relação a esse assunto que eu estou falando agora, é só acompanhar lá, tá? E a gente viu que algumas leis realmente foram abolidas. E a lei que foi abolida é a lei do pecado na nossa carne, que é o texto, eu não separei aqui, mas a gente está no último estudo e a gente abordou muito bem esse tema. E uma outra lei que foi modificada, na verdade aperfeiçoada, foi a lei sacrificial, a lei que tratava sobre os sacrifícios dos animais do templo. Quando Jesus ele veio à Terra, ele ofereceu sacrifício muito melhor do que os dos animais. Ele mesmo foi o próprio sacrifício. Mas vem falando também no texto de Romanos, que eu não recordo, mas está no último estudo também, que ele é um sacerdote perfeito. Ele intercede por nós e ele não precisa, porque o sacerdote, né, naquela época, ele fazia o sacrifício pelo povo e por ele mesmo, porque ele era pecador. Mas Jesus é um sacerdote perfeito. Ele não precisa expiar o seu próprio pecado, porque ele viveu sem pecado. E ele intercede por nós. Ele também ele também é um sumo sacerdote perfeito. O sumo sacerdote intercedia por todo o povo em um dia especial do ano. Se eu não me engano, é o Yom Kippur. Não lembro muito bem. Desculpa se eu falei a palavra errada. Mas, assim, em um dia específico, ele intercedia pelo povo. E Jesus, ele também é o sumo sacerdote. Dia da expiação? Oi? É o dia da expiação que você está falando? Isso aí, Ana. Obrigado. E no dia da expiação, ele fazia intercessão por todos os pecados do povo no ano. E Jesus ele também tomou esse lugar de sumo sacerdote, sendo perfeito, sendo eterno, tendo vivido como um homem sem pecado, intercedendo diante de Deus Pai pelos pecados dos seus filhos e se colocando como sacrifício em nosso lugar pelos nossos pecados. Então, gente, esse é um resuminho do que a gente tratou nos últimos 3 estudos e também é um pouco do que a gente vai estar abordando também no estudo de hoje, tá? Me permito agora fazer a leitura, porque, como eu falei anteriormente, eu vou estar abordando mais pela leitura no estudo de hoje. Mas, por favor, qualquer coisa que vocês queiram perguntar ou acrescentar, pode interromper a hora que for, tá ok? Vamos lá. Uma pergunta. Primeiro agora vamos começar com a pergunta. Vou começar pelo Gabriel aqui do meu lado. O que vem à sua mente quando a gente fala de cruz? Vamos lá. Bom, vem à minha mente, assim, de primeira já vem Jesus. De primeira já vem o sacrifício de Jesus na cruz. É logo assim, falou de cruz é a primeira coisa que eu penso. Sacrifício de Jesus. Tá. Só isso? Mais nada? Sim, basicamente só isso. Então tá. Ian, responde aí o que vem na sua cabeça quando a gente fala essa palavra cruz. É exatamente o que o Gabriel falou. Vem logo a imagem de Jesus. A primeira start que vem é isso. Oi? O primeiro Repete aí, start, por favor. o primeiro pensamento que vem é exatamente o que o Gabriel falou, Jesus. Assim, o primeiro start, né, que vem na minha mente. Sim. Tainan, o que vem na sua mente quando vem essa palavra cruz?
Também eu penso assim, primeiramente no sacrifício, né, de Jesus, e também logo me vem assim, né, em mente depois, assim, o ato de amor, né, pela humanidade. Sim, concordo. Agora eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala sobre cruz, vocês têm uma sensação boa dentro de vocês? É uma coisa que é gostosa da gente se falar sobre cruz, Não, sobre o Não, sacrifício, não. é uma coisa que traz um bom sentimento em vocês? Falem aí. não. Pra mim, Não, não. não, até mesmo porque, assim, né, baseando um pouquinho naquele filme, né, A Paixão de Cristo, então quando a gente pensa assim na dor, né, carnal ali de Jesus, é bem tenso mesmo. É, Gabriel? Eu também me recordo do Paixão de Cristo e assim, a cruz, ela era uma das mortes mais, uma das piores mortes, na verdade era a pior morte na época, né, na época de Jesus. Então, pensar nesse fato não traz assim, é meio ruim pensar nesse fato. É porque, tipo assim, é uma morte dolorosa e lenta, né? Porque a pessoa, Uhum. tipo assim, por exemplo, a pessoa, mal comparando, né? Leva um tiro. A pessoa acaba morrendo ali na hora e não sofre tanto. Agora, a morte daquela pessoa fica horas, às vezes até dias ali, que nem Jesus ficou, ficar horas, dias ali, né, com aquela dor, é uma morte muito dolorida. Verdade, verdade. Então, gente, agora eu vou falar o que vem na minha cabeça, né? Quando a gente fala sobre cruz, vem à minha cabeça, primeiro, vem a tradição, né? Porque a cruz ela é algo tão tradicional nas religiões. A gente sempre vê uma Verdade. igreja, a gente vê a igreja e a gente vê cruz, né? A gente sempre, quando vê uma igreja, vê uma cruz. Às vezes a gente vê uma pessoa religiosa, uma cruzinha no pescoço, né? Então me vem a tradição. Segunda coisa, vem o sacrifício de Jesus, obviamente, né? Mas, assim, é engraçado, porque é um ato, foi, na verdade, o maior ato de amor que a humanidade já viu, mas é engraçado porque não traz um sentimento bom, né? Deveria, teoricamente, né, trazer um sentimento de paz, de tranquilidade, de perdão, nossa, que maravilha, mas cara, traz um sentimento ruim. A cruz, ela traz um sentimento ruim. E vocês concordaram com isso, vocês falaram isso aqui, e isso é o que eu realmente sinto. Quando eu vejo a cruz, eu me sinto incomodado. E é justamente esse aspecto que eu vou estar abordando aqui, um pouco no estudo de hoje, a gente vai entender, tá? Permitam aqui eu fazer a leitura, mas podem me interromper qualquer momento, podem me interromper para fazer algum comentário. O evangelho da cruz é algo rejeitado, pois a cruz ela nos confronta, ela nos atinge, né? A cruz ela nos confronta, é a palavra. O evangelho da cruz é algo rejeitado, pois a cruz ela nos confronta. Mostra que nós éramos merecedores da cruz. Merecedores de uma vida de sofrimento e morte. Ela nos mostra a vileza do nosso pecado, a parte ruim do nosso pecado, as consequências do nosso pecado. E isso ofende a maioria de nós. Ofende a maioria de nós, pois ninguém quer ser mal aos próprios olhos e merecedor da morte. A cruz é o objeto de maior desprezo na Bíblia. Ela era a forma mais cruel de morte na Terra, destinada aos piores bandidos. E isso fala muito de como foi terrível a morte de Jesus, mas também de como foi terrível a vida dele. Então, gente, por que a cruz incomoda? É simples, porque a cruz deveria ser nossa. A cruz era nossa. Por isso que é algo que incomoda, porque nos confronta, né? Mostra o quão errado nós somos e qual é a consequência do nosso pecado. Quando a gente olha para a cruz e vê Jesus lá, todo ensanguentado, açoitado, tendo sido perfurado por uma lança, tendo tido mãos e pés perfurados por
por pregos, tendo tido na coroa uma coroa de espinhos, tendo sido açoitado, apanhado, humilhado. E a gente olha para aquela situação, é algo que nos confronta. Por quê? Porque Jesus, ele não merecia estar lá. Nós merecemos estar lá. E ninguém quer ser pecador. Ninguém quer estar errado. Ninguém quer ser mal aos próprios olhos. Ninguém quer sofrer as consequências, mesmo que seja dos seus próprios erros, não é verdade? Então, por isso que a cruz ela é incômoda, ela é ruim, ela traz aquele sentimento ruim mesmo dentro da gente, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com relação à cruz. O segundo ponto é que Jesus ele teve a pior morte possível para um ser humano. Mas não teve só a pior morte possível para o ser humano. Ele teve a pior vida possível também para o ser humano. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Me diz aí, o que é que vocês acham? Já pararam para pensar sobre isso alguma vez? Que Jesus ele teve a pior morte possível e a pior vida possível? Falei. Então, A pior morte, sim, mas a pior vida, não. Nunca tinha parado para pensar, não. Legal. Vamos ver essa questão aí, um pensamento diferente. Fala aí, Ana. Então, se você pensa... Na verdade, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Mas se você for analisar bem a vida de Jesus desde de criança até a morte, né? Principalmente depois da adolescência de Jesus, né? Adolescência, a fase adulta, né? Digamos assim. Foi uma vida muito sofrida, né? Porque ele sofreu discriminação, sofreu tudo que de pior que um ser humano pode sofrer, ele sofreu, né? Então, parando para pensar, realmente foi uma vida muito sofrida que Jesus teve. Verdade. Sem merecer. Verdade. Gabriel, comentar? Sim, quando eu paro para pensar na vida de Jesus, realmente foi uma vida muito sofrida, desde a sua infância até a sua fase adulta, ali onde ele começou a entender de fato o seu papel, o seu objetivo. E foi tanto sofrimento que assim, o que a gente, assim, eu já cheguei a conversar com o Samuel sobre esse assunto, e o fato de Deus entregar Jesus é como se ele estivesse entregando ao seu próprio inimigo. Então, poxa, eu paro para pensar o quão profundo é isso. Então, eu paro para pensar assim, o quanto que Satanás queria tornar a vida de Jesus ruim. Então, deixa para depois. Eu vou abordar isso agora. É porque eu já tive uma conversa no estudo da redenção. A gente ficou conversando, né, depois e surgiu esse assunto e foi um assunto que a gente abordou. E para que a gente já está abordando ele agora melhor, Jesus ele teve a pior morte possível, mas eu afirmo com certeza, ele teve a pior vida possível também, desde o seu nascimento. Ele teve a pior vida possível. A gente vai ver um pouquinho disso lendo Isaías 53. Isaías, capítulo 53. Lê para a gente, Gabriel, por favor. Isaías, capítulo 53, fala sobre... É um resumo da vida de Jesus. E é muito importante que vocês prestem atenção em alguns detalhes, algumas palavras, porque eu vou estar interrompendo o Gabriel para comentar, para não passar nada desapercebido da gente, tá? 53 tudo, pode ler bem tranquilo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Primeira coisa, primeiro ponto, ele era como dizem que é um broto numa terra seca, em outras versões. Vem falando aqui que ele não tinha, o quê? Repete aí. Formosura. Ele não tinha formosura. Ele não era uma pessoa bonita, ele era feio. Jesus era feio. Jesus ele poderia ter nascido lindo, perfeito, modelo. As pessoas podiam olhar para Jesus e já se sentir atraído por ele, assim, nossa, esse rei, hein? Esse tem um porte de rei.
esse é campeão, esse é filho de Deus, hein? Olha a beleza, parece um anjo. Não, mas ele não veio. Ele veio, na verdade, muito feio. E vem falando aqui no seguinte, que não tinha aparência, não só não tinha boa aparência, como não havia nada que atraísse. Não havia nada que atraísse o ser humano a ele. Tá? Continua aí. Quer falar, Ian? Não. Não? Beleza, vai continuar aqui. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Desprezado, rejeitado, homem de dores, que sabe o que é sofrer. Continua aí, Gabriel. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui, essa parte eu acho muito interessante, sabe por quê? Vem falando aqui, como uma pessoa, como as outras, esconde o rosto, ele era. Jesus era o tipo de pessoa que, assim, ele era tão complicado, ele sofria tanto, que as pessoas olhavam para ele assim, viravam o rosto, chegavam assim, esse cara aqui é amaldiçoado de Deus, esse cara não é possível. Esse Gabriel, tadinho, sofreu na vida, isso aqui, Deus amaldiçoou ele, porque é só derrota, só sofrimento, só dor. Então as pessoas desprezavam ele, chegavam a virar o rosto para ele. Continua aí, Gabriel. Pensando que era como Jesus, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mais uma pausa. Desculpa parar toda hora, é porque é muito interessante. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele sabe o que é estar doente. Você sente dor de cabeça, dor de dente, você sentiu um corte na mão, você já tomou uma paulada, você já tomou uma pedrada, você já tomou um tapa na cara, você já apanhou na rua, enfim, qualquer doença, qualquer dor. Jesus era um homem de dores, um homem que sabe o que é estar doente também. Então, quando nós estamos numa situação semelhante, ele sabe, não porque ele é onisciente e sabe de todas as coisas, ele sabe porque ele passou por todas essas coisas. Ele sabe porque ele passou por todas essas coisas. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele, pelas suas pisaduras, somos sarados. Queria fazer só um comentário aqui. Essa parte que o Gabriel leu já fala sobre uma dor espiritual. Toda vez que nós pecamos, cometemos um erro contra Deus, a gente sente aquele peso na consciência, né? Aquela não devia ter feito isso, é o Espírito Santo trabalhando na gente, mas a gente sente também uma separação entre nós e Deus, porque diz que em Isaías diz que o que causa separação entre nós, o que causa separação entre nós e Deus são os nossos pecados e as nossas transgressões. Então, toda vez que nós pecamos e transgredimos, nós sentimos na pele o que é nos afastar de Deus. Se afastar de Deus é duro. E isso foi o que Jesus passou na cruz. Jesus sempre foi um com o Pai, mas quando estava lá na cruz, ele falou, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele recebeu sobre si o peso de todos os pecados do mundo. Todos os pecados do mundo. Os pecados de Adão até hoje em dia. O peso desse pecado estava sobre ele. Olha que a gente às vezes peca e sente um peso tão grande, uma angústia, uma tristeza, uma dor tão grande. Imagina o peso de todos os pecados. E é por causa dele ter sentido esse peso espiritual que hoje nós temos as nossas feridas saradas. Então ele também sofreu física e espiritualmente também falando. Emocionalmente também, porque foi rejeitado, homem de dores, sabia o que era estar doente, enfim, e essa parte espiritual. Deus levou todas as nossas enfermidades para a cruz? Oi? Jesus, no caso, ele levou todas as nossas enfermidades para a cruz? Enfermidades, você diz o quê? Doenças ou os nossos pecados? Enfermidades, você quer dizer doença ou pecado? Tudo. Ele levou porque ele levou sobre si, sabe? Jesus soube o que é estar doente,
e ele soube, mesmo nunca tendo pecado, o peso de todos os pecados. Quando ele estava na cruz e ele falou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele falou isso porque naquele momento ele sentiu a separação que o pecado causa entre nós e Deus. Ele, sem nunca ter pecado, ele tendo sido um pai, pela eternidade, ele sentiu o peso do pecado sobre si. Naquele momento, de todos os seres humanos, todos os pecados, mesmo sem ter cometido. E foi isso que causou essa dor emocional. A questão da enfermidade, enquanto em vida, eu acredito que ele deve ter experimentado muitas doenças, porque vem falando no texto, ele levou também as nossas enfermidades. Quando você sente uma dor de cabeça, uma dor de dente, ou qualquer outro tipo de doença, e você se queixa, Deus, por favor, me ajuda. Quem intercede pela gente é Jesus. E ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo, fisicamente falando, não porque ele é onisciente e sabe de todas as coisas, mas porque ele passou na pele, como ser humano, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, pode seguir. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Olha só que interessante. Essa última parte. Lê de novo, Gabriel. Essa última parte que eu li. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Deus tinha prazer na morte, no sofrimento de Jesus? Não, definitivamente não. Mas foi plano, vontade de Deus e do próprio Jesus, Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, que isso acontecesse, não por prazer disso acontecer, mas pelo resultado que isso traria. Através dele, através do sofrimento dele, ele traria redenção para muitos. Vem falando que isso foi a palavra usada, que foi do agrado de Deus fazer isso, mas não é que ele estava agradado, ele aceitou, ele decidiu. O próprio Jesus decidiu, ele veio para a Terra sabendo tudo que ele ia sofrer. Ele não veio enganado, ele veio sabendo que ele ia sofrer pra caramba, que ele ia ser humilhado, ia ser ferido, ia ser machucado, física, mental, espiritual, emocionalmente falando, mas ele decidiu, foi do agrado dele, foi com a aceitação dele e do Pai que isso aconteceu. Continua aí, Gabriel. Quando der ele a sua alma como oferta do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, que eu, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bom, vou fazer só uma consideração aqui. Eu tenho duas considerações para fazer a respeito do texto. A primeira, eu vou fazer aqui agora, é impressionante que Isaías tenha escrevido a história de Jesus, do nascimento até a morte, falando até onde ele seria enterrado, como ele seria enterrado, que ele seria enterrado com os pecadores, mas ele também seria enterrado como um rico, ele foi enterrado, no final das contas, ele foi enterrado num túmulo de uma pessoa com posses. É impressionante a exatidão das características da vida
sofrimento e morte de Jesus sendo escrito 600 anos atrás. Isso é só mais uma das muitas provas de que a Bíblia ela é verdadeira, de que a Bíblia ela tem todas as suas profecias cumpridas ou em fase de cumprimento. Então, esse é um ponto assim realmente que é muito interessante, muito mesmo. E o segundo ponto, mas eu vou abordar depois. Eu queria pedir para a Tainã ler para a gente Hebreus 4, versículo 15. E Sim, depois eu sim. queria pedir para o Ian abrir Hebreus 2, versículo 18, quer dizer. Pode ser? Sim, sim, só um minutinho. Deixa eu achar aqui. A gente vai encerrar aqui a reunião e quando a gente voltar, a gente faz a leitura, tá ok? Ok. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Tainã, e Hebreus, capítulo 2, versículo 18, Ian. Tá bom? Ok, A gente vai encerrar aqui e voltar pelo mesmo link. tá bom. Obrigado. Fala aí, amigo, você que está nos assistindo no YouTube. Não esqueça de curtir o nosso canal, não esqueça de compartilhar também esse estudo para que ele possa chegar para muitas outras pessoas e assim a gente possa espalhar a mensagem do Evangelho. Voltamos já já, vamos esperar aí nossos amigos retornarem e a gente já volta com o nosso estudo. Enquanto isso, vamos aguardar. Só um minutinho, gente. Já leio. Tá ok. Hebreus capítulo 4, versículo 20? Isso mesmo? Capítulo 4, versículo 20. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Ah, tá. Achei aqui. Acho que o Ian voltou.
Não sei se ele Voltou. voltou. Voltou? Ah, tá. Hebreus 2:18. Tá. Posso ler? Posso, né? Pode ler. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui, nesse seu texto, eu queria só frisar que a gente tem um sumo sacerdote que ele em tudo foi pecado, foi tentado. Ou seja, todas as tentações que você pode imaginar, todas as tentações que você já passou, que você vai passar e que você já viu outras pessoas passando ou vai passar, saiba, Jesus ele foi tentado. Porque o texto ele é claro, diz que em tudo, absolutamente tudo ele foi tentado. Então, a gente vê aí que a vida de Jesus não foi tão fácil, né? Quanto a gente às vezes imagina. Ian, pode ler o seu texto, por favor. O que é Hebreus 2:18? Isso. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Muito bom. Bom, gente, então pegando agora esse texto que Gabriel leu de Isaías 53, que vem falando de como a vida de Jesus foi complicada, que ele não tinha atributo, que ele não tinha nenhuma beleza, que ele foi desprovido de todas as coisas, que as pessoas olhavam para ele assim com uma visão, meu Deus, que pessoa, sabe, atribulada, pessoa de sofrimento, uma vida de trabalho dura, entendeu? De dificuldade, de sofrimento, de doenças, uma vida onde ele foi provado e tentado de todas as formas por Satanás. E no texto também vem falando, né, tanto da Tainã, que em tudo ele foi provado, que ele sabe das nossas dificuldades, porque todas as dificuldades que nós temos, ele também passou. Então, eu queria voltar para vocês lá atrás, lá naquele estudo que a gente fez, que vem falando em Apocalipse, né, se eu não me engano, Apocalipse 13, que vem falando que Satanás ele pegou, né, tendo enganado 1/3 dos seus anjos, ele entrou em guerra. Ele entrou em guerra corporal com Miguel e seus anjos, Jesus e seus anjos. Então, e também que a gente abordou nesse mesmo estudo, falando da natureza do pecado, da natureza de Satanás, vem falando também, lá em Mateus, se eu não me engano, acho que é Mateus, um dos evangelhos, vem falando que Satanás ele é o pai da mentira, que ele não veio, quer dizer que ele veio só para matar, roubar e destruir, quer dizer que ele é homicida desde o princípio, que ele só veio para matar, roubar e destruir, e que ele, Mateus 10:10, aqui o Gabriel me deu a cola, Mateus 10:10 vem falando que ele é homicida desde o princípio, e que ele só veio na terra para matar, roubar e destruir, ou seja, ele é homicida desde o princípio. O princípio é quando? No céu, quando surgiu o pecado nele. Quando ele surgiu o pecado nele, ele não quis só pegar o lugar de Jesus. Ele não quis assim, acho que aquela coroa que está em Jesus vai ficar melhor em mim do que nele. Ele quis matar Jesus. Desde o princípio, a intenção de Satanás era matar Jesus. Por que Jesus era o alvo de tanta ira de Satanás? Porque, assim como a gente viu também no estudo da Trindade, que cada um desempenha um papel diferente na Trindade, o papel de Jesus é revelar o Pai para o ser humano, a gente pode pegar e entender que também, até mesmo porque na Bíblia faz uma alusão de Jesus como Miguel, o arcanjo, uma pessoa general dos exércitos angelicais, a gente entende, sabe o quê? Que Jesus, ele também no céu, ele tinha esse papel de ser, de se fazer um pouco menor para que os outros pudessem entender melhor o Pai. Entenderam? Conseguiram captar? Ele se fez um pouco menor para que os anjos pudessem entender melhor a natureza do Pai, porque ele tem como função mostrar o Pai. A função de Jesus é mostrar o Pai. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Não, só ia falar que eu entendi. Então ótimo. Então, gente,
Assim como, então, como Jesus ele se fez um pouco menor e se colocou mais ou menos ali como um anjo, para que os anjos pudessem contemplar e aprender melhor do Pai ao olhar para Jesus, assim como ele fez aqui na Terra, que ele se fez como ser humano, para que nós, seres humanos, ao olharmos para Jesus, pudéssemos entender e contemplar melhor o Pai. Então, isso que aconteceu? Satanás ele não queria roubar o trono, a coroa de Jesus, ele queria matar Jesus, ele queria roubar, ele queria o trono à força, porque ele é homicida desde o princípio, e ele só veio na Terra para matar, roubar e destruir. Então, agora vamos lá. Pensem comigo. Satanás, tem ódio mortal de Jesus. Ele odeia Jesus desde o princípio. Você acha que quando Jesus viesse na Terra, desprovido de poder, de honra, de glória, numa natureza humana que nem a gente, pecaminosa, totalmente inclinada para o pecado, você acha que ele iria aliviar para Jesus? Me diz aí, você acha que ele iria aliviar para Jesus? Claro que não. Não mesmo. Ele não ia aliviar para Jesus. Pelo contrário, eu acredito porque ele não é como Deus, ele não é onisciente nem onipotente, ele não pode estar em todos os lugares, entendeu? Então, cada um de nós somos tentados, somos, sabe, inclinados a fazer coisas erradas, mas não por ele propriamente dito, mas pelos seus anjos, correto? Pela influência dos seus anjos. Mas no caso de Jesus é diferente. Ele pegou e pensou assim: agora Jesus está aqui, olha, agora ele é meu. Olha só, para todos os outros anjos, olha, para todos os outros anjos não, demônios, né? Todos os outros demônios. Olha só, não precisa se preocupar com esse aqui, que esse aqui é meu. Eu vou ficar com ele aqui, ó, para atazanar, perturbar, tentar, provar, destruir, trazer dor e sofrimento pessoalmente. É o que eu acredito que ele fez. Tanto que a gente vê que no deserto, né? A gente vê quando Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias sem comer e sem beber, quem foi tentar Jesus? O próprio Satanás. E acredito que tenha sido assim a vida dele toda. Desde o nascimento, Jesus ele foi atormentado, perturbado, ele sentiu toda a dor e o sofrimento possível, porque Satanás não deixava passar uma oportunidade de fazer Jesus sofrer, de tentar fazer com que Jesus pecasse e de tentar matar Jesus. O que a gente vê nos evangelhos, a primeira coisa, quando Jesus ele foi nascer, ele já começou sendo rejeitado. Não tinha lugar para ele nascer, ele nasceu no meio dos animais. Então a gente já vê aí que, sabe, caraca, o rei do universo nascendo no meio dos animais. Ele fez de tudo para poder transformar a vida de Jesus uma vida miserável, difícil. E a gente vê também logo depois, vieram os 3 reis magos, guiados pela estrela, né? E foram lá presentear Jesus. E quando o rei lá era Herodes, não lembro qual rei. Era Herodes? Eu acho que era Herodes. Quando o rei lá, né, ficou sabendo que tinha nascido, entre aspas, o rei dos judeus, ele que ele procurou fazer? Matar Jesus. E isso foi motivado por quem? Por Satanás. Jesus pensou: agora eu vou matar. Herodes mesmo. Agora eu vou matar esse daqui. Ele é criança, ele é indefeso, eu vou matar. Satanás tentou matar Jesus desde o começo. Tentou transformar a vida de Jesus numa vida miserável. Jesus ele passou por todo tipo de sofrimento físico, mental e espiritual possível. Por isso que ele é o melhor intercessor, como vem falando o texto que o Ian leu, de Hebreus 2, 18, ele é o melhor sumo sacerdote, porque ele em tudo foi tentado, em tudo ele sofreu, ele sabe de todas as... Senhor, mas eu tenho uma tentação aqui, caramba, que mexe comigo. Cara, ele foi tentado, ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser pobre. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é sofrer.
ele sabe o que é estar doente, ele sabe de todas essas coisas. E isso traz também um significado diferente para a cruz, porque ele não só teve a pior e mais cruel morte possível, que trazia maior dor física, mas ele teve também a pior vida possível. 33 anos miseráveis na terra, sofrendo. 33 anos de puro sofrimento. Então, gente, isso eu estou falando para quê? Para justamente dar uma percepção diferente. Porque vocês falaram que não tinham ainda parado para pensar pararam para pensar que ele teve a pior morte, mas não tinha parado para pensar que ele teve a pior vida. Ele teve a pior vida. Satanás se encarregou pessoalmente que ele tivesse a pior vida possível. Mas isso não significa que ele foi uma pessoa triste, cabisbaixa, sofrendo. Muito pelo contrário. A gente vê nos evangelhos que ele era uma pessoa que transbordava amor, paz, bondade, cuidado pelo próximo, mesmo tendo uma vida difícil pra caramba. Então, Jesus pra gente, ele é um exemplo na vida e na morte, na forma como ele se comportou desde o princípio. E agora eu vou parar aqui e vou continuar a leitura, tá, gente? Então, é isso, uma percepção maior e melhor de Jesus e do sacrifício que ele fez. Era o que eu estava querendo trazer com tudo isso. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui, gente, rapidinho. Ah, tá. A cruz de Cristo é o instrumento que ligou o céu e a terra, que desfez a inimizade de Deus com os homens. Agora vem um texto bíblico aqui de Romanos 5,10, diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5,10. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Havia inimizade entre Deus e nós, não porque Deus nos odiava, mas porque o pecado ele é ofensivo para Deus, ele traz essa separação entre nós e Deus. E Jesus, ele com a cruz, se você for parar para ver, a cruz ela foi suspensa entre a terra e o céu, fazendo uma ligação entre terra e céu, seres humanos e Deus. Havia um abismo entre nós. Entre a terra e o céu havia um abismo. Entre os seres humanos e Deus havia um abismo. E quando a gente vê a cruz lá, a cruz de Jesus estendida, ligando, você não vê só uma cruz, você vê uma ponte que liga o céu à terra, o ser humano imperfeito a um Deus perfeito. Uma vida um destino de morte para um novo destino de vida. Tá? Vamos lá. Mas nesse processo da salvação, Deus requer de nós também uma coisa. Claro que ele fez tudo por nós, mas ele requer também da gente uma coisa. Gabriel, lê para a gente 1 Pedro 2:24, por favor. Porque Deus ele fez tudo, Jesus ele fez tudo por nós, Deus ele fez tudo por nós. Mas ele também requer algo de nós, porque, sabe, dá também para a gente receber tudo de braços abertos. Né? 1 Pedro 2:24. Calma aí, Gabriel. Calma aí. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Cara, ele requer alguma coisa da gente. Não sei se vocês conseguiram captar, prestar bem atenção, mas o texto está em 1 Pedro 2:24. Sabe o que ele pede da gente? Que a gente somente creia e aceite o que ele fez por nós. Tá? A cruz é um instrumento pelo qual Deus revelou sua misericórdia e justiça. Sua misericórdia e justiça para com o homem. Porém, aceitar a morte e o sangue de Jesus no nosso lugar na cruz é a única forma de remissão dos nossos pecados, esperança de vida
felicidade e vida e felicidade eterna. Vida e felicidade eterna. E é para a cruz que devemos olhar, em meio às dificuldades e dúvidas da vida, e crer que o mesmo Deus que se entregou por nós em uma cruz, que teve a pior vida e a pior morte possível para um ser humano, que foi destruído física, mental, emocional e espiritualmente falando, não poupará esforços para suprir nossas necessidades. Gente, cara, isso é lindo, de verdade, de verdade. A gente está há mais ou menos 40, 50 minutos falando do sacrifício, do que Deus, do que Jesus passou, do que ele sofreu na mão de Satanás, das dificuldades. E a gente vem e olha aqui que ele está pedindo para a gente uma coisa, ele pede uma coisa. Ele pede só que a gente creia e aceite o sacrifício que ele teve. Claro, se eu perguntar aqui, eu vou perguntar. Ian, você aceita a morte de Jesus na cruz por você? Sim. Tainan, você aceita a morte de Jesus na cruz por você? Sim. Gabriel? Samuel? Sim, óbvio, né? É uma pergunta que chega a ser idiota, mas não é idiota. Sabe por quê? Por que não é idiota? Porque, sabe, se a gente aceita que Deus, Jesus Cristo, veio, sofreu, morreu, passou por tudo por nós, no nosso lugar, e a gente diz que aceita ele, por que a gente sofre com tão pouco, sabe? Às vezes uma provação, às vezes uma dificuldade, às vezes vou ter prova agora, semana que vem, estou semana de prova, Jesus, o que vai ser de mim? Estou perdido, ou então sofri um acidente, estou machucado, ou então estou doente, ou peguei coronavírus e agora o que vai ser de mim? Estou perdido, a morte é certa, Jesus, socorro, misericórdia. E a gente sabe, se lamenta e sofre tanto, um monte de coisas na nossa vida, que, cara, fala sério, é desse tamanho. Sabe, são coisas que nos afligem, que nos fazem sofrer, que nos oprime, que nos joga para baixo, que a gente se sente como se a gente estivesse lá, morrendo na cruz. A gente sente uns problemas desse tamanho como se a gente estivesse morrendo na cruz, sendo lá crucificado, slap, 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 tomando várias chibatadas, mas na verdade, cara, se você aceita, acredita e confia em Jesus da forma que ele requer, é claro que você vai sofrer, mas você não deve ser crucificado numa cruz, sabe? Ficar sofrendo, sendo martirizado por problemas que às vezes é desse tamanho. Sabe por quê? Porque se ele se entregou numa cruz por nós, sabe? Se ele sofreu e passou por tudo isso, teve uma vida, a pior vida e a pior morte possível por amor de mim e de vocês, cara, o que ele não faz por nós, não é verdade? O que mais o que ele pode, o que não está no alcance de Jesus? O que não está no alcance de Jesus? O que não está sobre o poder da mão dele? Sabe? O que nos aflige? O que nos destrói? O que nos está jogando para baixo? Sabe? O que está destruindo nossa vida espiritual? O que está destruindo a nossa vida familiar, emocional, física? Cara, tudo isso se torna pequeno, porque se a gente confia de verdade que Jesus passou por tudo que ele passou, quanto mais ele não está disposto a fazer por nós, não é verdade? Quer comentar? Verdade. Eu fiquei quieto, assim, estudo tudo, porque eu gosto muito de absorver. E, assim, quando eu paro para pensar o quão profundo isso era, quão profundo foi o sacrifício de Jesus por nós, tudo que ele passou, e eu paro para analisar a minha vida assim, e, poxa, o que eu passo aqui nesse mundo não chega nem aos pés do que Jesus já passou aqui. E se ele já passou por tudo isso, ele veio para mostrar para nós como nós devemos viver. Então, o que é aceitar de fato Jesus? O que é crer de verdade nele? Será que é só você dizer que sim, só você ter a certeza de que você acredita nele? Na minha opinião, é aceitar a soberania de Deus na nossa vida. Aceitar que ele é soberano, que ele é maior, que ele tem um entendimento maior,
Ele ouve coisas que nós não ouvimos, não somos capazes de ouvir. Ele vê coisas que nós não somos capazes de ver. Ele entende coisas que não somos capazes de entender. Então, nesses momentos que a gente não é capaz de ouvir, ver e entender, a gente tem que acreditar que ele é supremo, que ele está cuidando da gente. É isso que eu acho. Pode continuar. Verdade, gente, verdade. Se vocês Bela quiserem fazer reflexão. qualquer comentário, fica à vontade, Tainá. Ai, bela reflexão, gente, verdade mesmo. Às vezes a gente acha que está num beco assim sem saída, né, diante de tantos problemas, ou às vezes fica relembrando até, né, algum erro do passado, assim, se martirizando e tudo mais, e realmente é muito pequeno. E Deus não quer isso pra gente. Esse ato todo, a gente está estudando a cruz agora. Esse ato de amor na cruz, essa ligação entre céu e terra, sabe? Todos os sacrifícios que se envolveu é justamente para poder tranquilizar a gente, sabe? É para falar assim, Tainã, Ian, Gabriel e Samuel, e você que está ouvindo a gente em qualquer momento, você aí mesmo que está ouvindo a gente em qualquer momento dessa história. Cara, olha o que eu fiz por vocês. Você acha que eu não vou te ajudar nessa sua dificuldade que você está passando agora? De verdade? Entendeu? É isso. É isso que ele quer, que ele está querendo dizer para a gente. Ele não quer que a gente se martirize. Ele não quer que a gente sofra com os pecados do passado. Ele não quer que a gente sofra. Ele não quer que a gente fique preso nas dificuldades momentâneas. Ele quer que a gente somente olhe para ele e pense assim, cara, se Jesus fez isso por mim, pô, ele não vai fazer, sabe, esse não vai me ajudar agora? Pô, se ele fez o pior, ele não vai me ajudar agora, nesse momento? Então, vamos lá. A cruz é o ponto central para o qual nós devemos olhar. E sem abordar ela de forma mais detalhada, é impossível entender a vileza e a consequência do nosso pecado. É entender que ele foi ferido pelas nossas iniquidades e que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele e que pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5. Que mesmo sem o entendimento completo do plano da redenção, do seu sofrimento na cruz, devemos ser movidos pela fé e pelo Espírito Santo e possamos aceitar e tomar posse do maior de todos os presentes, o presente que nos deu nova vida, liberdade e esperança. Gente, é isso. Assim, a gente termina o estudo de hoje, sabe? Eu queria realmente... Eu lembro que eu falei 3, 4 estudos atrás que, caraca, o plano da redenção é algo que a gente nunca vai conseguir ter uma compreensão completa. Nunca, nunca. E eu estou tentando melhorar essa compreensão para a gente, para mim, para vocês agora. Eu estou tentando dar essa compreensão, ampliar, fazer com que a gente entenda um pouquinho melhor, mas na real, ainda não é possível. A gente pode ter entendido. Hoje, a gente pode estar entendendo melhor do que há um mês atrás. Isso é verdade. E daqui a um ano, a gente pode estar entendendo o plano da redenção de forma melhor do que entende hoje. É mesmo que a gente tem que prosseguir no conhecimento. Mas a real é que a gente é limitado. E esse assunto, ele é ilimitado. Ele é grande demais para entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Por isso que a gente tem que prosseguir em conhecimento, mas a gente tem que ter fé. Tomar posse do maior presente que a gente poderia ter, sabe? O maior presente que a gente tem é poder confiar. Confiar em Deus. Por quê, cara? Por que confiar em Deus? Cara, olha só o que ele fez na cruz pela gente, sabe? Pô, ele veio para a Terra sabendo que ele ia passar, sabe? Ele sabia, ele se entregou para o inimigo. É tipo assim, sabe? Vou me entregar para o inimigo para eu ser torturado por 33 anos. Não é uma tortura física só, não. É uma tortura emocional, psicológica, física, mental, emocional e espiritual. Ele foi torturado, cara, 33 anos sendo torturado, física, mental, espiritualmente, pela pior pessoa, pelo pior ser do universo. Sabe? Ele veio sabendo o que esperava ele. Cara, pô, se ele fez isso pela gente, pô, cara, o que é o nosso problema hoje, sabe? O que está te afligindo? Fico imaginando Jesus, sabe?
Cristo do universo. É, assim, a pessoa que representa a Deus no céu, Cristo do universo, inocente, vir nesse mundo, sofrer tudo isso, ser cuspido por pecadores. Por uma poeira cósmica. A gente lembra daquele videozinho do que é a Terra, os outros planetas vai crescendo, os universos. Cara, a gente é uma poeira cósmica, cuspindo no rosto do príncipe. Eu paro para pensar sobre isso e eu reflito, sabe? Quanto que Jesus ele ama a gente, quanto que foi, quão grande foi a entrega de Jesus por nós. E não é por Gente, tomem posse disso, sabe? Tendo esse conhecimento agora, tomem posse. O que está te afligindo hoje? Sabe? Eu não quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês pensem agora. Ian, Tainan, Gabriel, até mesmo essa pergunta está sendo até para mim mesmo. E para você que um dia vai ver isso aqui na nossa página do YouTube, o que está te afligindo agora? O que está te afligindo hoje? O que está colocando peso nos seus ombros, sabe? O que está te derrubando no chão? O que é perto do que Jesus fez pela gente? Sabe? Se ele fez tudo isso pela gente, será que ele não vai te ajudar a passar por esse problema que você está passando agora? Será que ele não vai te... Será que ele não está te cuidando? Sabe? Será que ele não está te carregando no colo e você não consegue perceber? Será que ele não está do teu lado agora? Será que ele não está falando no teu ouvido, no teu coração, através do Espírito Santo? Será que ele não está direcionando a tua vida? Entende? É isso. A cruz, ela é dura. A gente olha para ela, ela é um tapa na nossa cara. A cruz é um tapa na cara. Esse é um estudo que eu não podia deixar de fazer. A cruz é um tapa na nossa cara, porque a gente olha para a cruz e a gente não tem que ver Jesus, a gente tem que ver a gente lá. Era a gente, entendeu? E quando a gente vê todos os sacrifícios envolvidos, tudo que isso culminou, cara, com um Deus que fez tudo isso por nós, pô, não vai ajudar eu a passar por essa dificuldade momentânea que eu passo agora? Vai. Já está. Então, sabe? E o que ele pede da gente? Eu li para vocês aqui. Eu li não, Gabriel leu em 1 Pedro. Ele pede só que a gente aceite. Aceita o sacrifício que ele fez. Aceita. Confia no que ele fez por nós. E aí, cara, felicidade. É felicidade não num mundo ideal, mas felicidade em meio às dificuldades. Que nem Jesus, sabe? O caminho de Jesus foi pedregoso pra caramba. Foi o mais difícil que já existiu. Mas ele não era uma pessoa infeliz. Não era uma pessoa triste, derrotada. Pelo contrário. Sempre olhando para cima. Sempre fazendo bem. Sempre confiando, com fé. Entendeu? É isso, cara. O exemplo é esse. O exemplo é esse. E eu queria abrir agora para qualquer consideração que algum de vocês queiram fazer. Se algum de vocês quiserem fazer uma consideração, pode fazer, fica à vontade. Caso não queira, a gente vai terminar agora com uma oração, tá ok? Alguém quer gente, falar? o que eu tenho para falar é que eu acho que Deus falou comigo muito através desse estudo, porque essa semana mesmo realmente eu estava aflita, muito aflita em relação, assim, a uma situação, né, que em breve, né, talvez se der tudo certo vocês vão saber. E eu cheguei a chorar e tudo. Minha mãe estava aqui, ela viu, né? Ela foi falando comigo assim de Deus e tal, para ficar tranquila, que vai dar tudo certo, tudo era no tempo dele. E realmente esse estudo assim foi maravilhoso, porque eu pude ver que, sabe, as nossas aflições elas são muito pequenas, sabe, muito pequenas. E ele conhece o nosso coração e ele manda, né, assim a resposta, sabe? Assim, né, claro que a gente tem que esperar, né, assim, a bênção mesmo acontecer, mas ele fala através, sabe, ele fala através do nosso, enfim, né, através do estudo e tal. E caramba, eu tô assim, nossa, eu tô maravilhada aqui. E muito agradecida a Deus, muito agradecida a Deus. Aí, não, isso daí traz para a gente uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo feedback. Isso para a gente é motivo de muita alegria mesmo.
Mas eu queria te falar, cara, lembra do estudo do Espírito Santo? É isso. O Espírito Santo ele fala através das pessoas, através de sonho, visão, através da palavra. Ele fala nos nossos ouvidos, fala na nossa mente, no nosso coração. Usa pessoas para falar com a gente, usa uma música, usa um programa de TV, ele usa o que ele quiser. Mas uma coisa é certa, ele fala com a gente, sabe? E pode ter Ele certeza fala. que ele fala, com certeza. E assim a gente fica feliz de ter sido o canal pelo qual ele usou para falar com você hoje, sabe? Pode ter certeza que esse estudo ele não foi planejado desde o começo, não. Ele surgiu no meu coração há 1 semana e meia, 2 semanas atrás. Eu vi um vídeo que me motivou a fazer esse estudo e eu achei que encaixava bem. Pode ter certeza que talvez fosse já o Espírito Santo falando comigo para poder criar esse estudo para falar contigo nesse momento agora que você precisa. Com certeza, porque ele move tudo. Às vezes, a gente acha que a gente é pequeno, que a gente não é importante. Mas, cara, ele cuida da gente de uma forma, sabe, tão especial. Ele conduz a gente para os lugares, ele conduz a gente para as pessoas, ele conduz a nossa vida, cara, desde sempre. Sempre visando o nosso bem. E Verdade, verdade. E se o Gabriel ou Ian quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar? Se vocês quiserem fazer uma consideração, mais um comentário, fiquem à vontade. Para mim, assim, eu penso, eu fui imperador. Eu mesmo sendo batizado na igreja, tendo conhecimento, Tá baixo. Minas, algumas coisas de fato Melhor. precisa conhecer com mais profundidade. Então, o estudo de hoje ele foi muito bom, muito revelador para mim, e mesmo eu já tendo conversado sobre esse assunto, mas eu acredito que pode ser muito bom também para quem está estudando a gente. Ian, quer falar alguma coisa ou não? Eu queria deixar bem claro que esse assunto da cruz é da redenção, né? Em si, não só da cruz. É um assunto bem complexo e cada dia que passa, cada estudo que passa, eu vou aprendendo coisas que eu não sabia realmente, né? Mesmo a gente sendo criado dentro da igreja, enfim, a gente nunca. É impressionante como tem coisas que eu ainda não sei. E foi bem interessante, né? Algumas questões para refletir, por exemplo, como a vida de Jesus foi difícil, né? Muitas vezes a gente sabe da história toda da vida de Jesus, a gente está cansado de saber, mas muitas vezes a gente não para refletir sobre isso, né? E assim, às vezes é importante essa pausa, né, um estudo mais detalhado para a gente refletir um pouquinho sobre certas questões. Então, achei bem válido o estudo de hoje, foi muito bom. Olha só, eu queria falar para vocês também, cara, para mim é motivo de muita felicidade estar aqui reunido com vocês, de verdade. Sabe, com o Gabriel aqui do meu lado, com a Tainã, com o Ian, com a Sara que não participou hoje, com o Bira. Mas, assim, cara, é muito prazeroso para mim mesmo, sabe por quê? Eu preparei o estudo. Eu preparei esse estudo do começo ao fim. Mas pode ter certeza, cara, ele falou comigo hoje, sabe? Eu percebo que o Espírito Santo ele está presente aqui no nosso meio, porque ele mesmo me colocou no meu coração aqui Amém, tá mesmo. que não está aqui. Ele colocou no meu coração algumas coisas que não está aqui. E eu falei para vocês, mas vou te falar, eu falei principalmente para mim. É impressionante. O que eu falei para vocês, eu falei principalmente para mim mesmo, sabe? Então eu vejo que o próprio Espírito Santo ele está presente aqui no nosso meio, ele está falando com cada um e comigo, cara. Então eu fico muito feliz porque o estudo de hoje, apesar de eu ter feito ele, de eu ter produzido ele falou comigo de uma forma que eu não esperava hoje à noite. E ele me impressionou meu coração aqui quando eu li algumas coisas aqui, ou uns versículos bíblicos, ele me impressionou a falar para vocês o que eu precisava ouvir. Então, assim, Amém.
Vamos continuar estudando, sabe? E vamos tentar trazer o máximo de pessoas para o nosso estudo e vamos tentar fazer com que esse estudo também que está sendo gravado chegue ao máximo de pessoas possíveis através do YouTube, tá? É isso, gente. Vamos orar porque o tempo já vai acabar. Chora não, Samuel. Oi? Chora não. Eu também tô chorando, não tem importância. Tô de boa. Vamos orar. Senhor amado Deus e bondoso Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo entendimento, conhecimento que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Coloca também, Pai, o desejo de compartilhar todas as coisas boas que a gente tem aprendido aqui, quer seja conversando com os nossos amigos, conversando com os nossos próximos, com nossos familiares, convidando eles à igreja, transmitindo esse estudo, compartilhando esse estudo, ou até mesmo só curtindo para dar uma visibilidade maior para ele perante o YouTube. Mas faça que a gente tenha não só a vontade de receber, mas também de dar, de entregar, para entregar tudo que a gente tem recebido, tudo que a gente tem aprendido. E é isso, Senhor. Esteja conosco, nos dê uma boa noite, esteja com cada família aqui representada, guie os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos sonhos, e faça-nos, Pai, ter sempre em mente esse presente, que é a certeza de que o Senhor é por nós a todo momento. O Senhor está lutando ao nosso lado em meio a qualquer dificuldade, porque o Senhor já fez tanto por nós, os nossos problemas e dificuldades hoje são pequenos perto de tudo que o Senhor já fez. E que a gente toma posse dessa promessa com confiança e com fé. É o que nós pedimos sem nada merecer, mas no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Eu tô feio aqui. Ian, não dá para tu ficar bonito, Ian.